Bom, bem-vindos, bitcoinheiros. Tudo bem, Alan? Bom dia. Bom 9 dia. da manhã aqui. Tudo bem, Beca? Tudo ótimo. Muito bem. Bom, antes da gente começar, primeiro eu quero avisar para quem está assistindo a gente já falou isso uma vez no programa. Isso que a gente faz aqui não é nada mais que um bate-papo que a gente tem todos os dias ou algumas vezes por semana. Então, não é necessariamente uma aula ou algo que a gente queira, de maneira objetiva, explicar para vocês, mas é um bate-papo que a gente tem e que a gente achou legal compartilhar com vocês, porque sempre há algo interessante que dá para ser aprendido. Dito isso, a gente vai fazer um bate-papo bem informal, muitas coisas vão rolar, depois a gente vai fazer uma edição com o conteúdo que for mais interessante, para deixar publicado na nossa página no YouTube. E para você que está assistindo a gente, eu diria, já começa, bota o subscribe, bota o sininho também para ser notificado quando saírem novos vídeos. E como eu disse que isso é uma conversa informal, a gente faz essa conversa num ritmo natural de qualquer conversa. Então, se você quiser assistir de maneira ainda mais objetiva, coloca na velocidade 2 e aí nossas conversas demoram entre 30 e 40 minutos, em 20 minutinhos você vai poder acompanhar o que a gente conversou. Beleza? Para quem acha que a gente vive disso, a gente não vive disso, nós somos apenas amigos que gostam de falar de Bitcoin. Como a gente não tem com quem conversar, a gente resolveu filmar. Só isso. Entendeu? Não é um segredo. Não é pago por ninguém está patrocinando a gente. E se vierem patrocinar, a gente vai recusar. Tô brincando, a gente não vai. Não vai. Perfeito. É verdade, né? Não é nada mais que uma desculpa para a gente poder conversar entre a gente, reservar um horário da semana para poder conversar. A única desculpa para as nossas mulheres deixarem a gente falar sobre Bitcoin sem a gente ter que pagar alguma coisa por isso. Perfeito. E tem algum assunto que... Eu tenho, na verdade, eu quero começar, quero abrir e fazer uma pergunta, colocar na mesa aí, para ver se faz sentido. Vou até compartilhar aqui minha tela. Então, não sei se vocês viram esse artigo do Hess McCook, né? Ele lançou... Peraí, que foi uma série de 10 artigos que ele publicou no ano passado, fazendo uma análise dos custos de mineração do Bitcoin. Vocês chegaram a ler esses artigos, essa série de artigos? Eu cheguei a passar o olho, mas não cheguei a mergulhar nesse assunto. Tá. Você chegou a dar uma olhada, Becas? Estava vendo se me lembrava desse, é de agosto, mas não estou lembrado, talvez não. Tá. Bom, eu vou fazer a pergunta. Se rolar a gente falar sobre o assunto, a gente fala hoje, senão depois vocês leem, porque eu acho que vale a pena, e a gente fala no próximo programa. Mas, basicamente, ele faz uma análise de um período da história do Bitcoin e com diferentes métricas, né? Vocês estão vendo aqui dólar por gigahash, watts por gigahash, o quanto estava o hash rate da rede e o preço do Bitcoin, tá vendo aqui? Então, janeiro de 2015, 0,65 dólares por gigahash, enfim, e aí julho de 2018, quanto que foi essa variação, e ele vai avaliando os diferentes métricas. Vale a pena, eu não sei quão a fundo a gente vai conseguir ir se vocês não leram o artigo, mas o que para mim foi interessante é que várias vezes a gente já conversou ou já lemos coisas a respeito de um preço base, né, do Bitcoin. Que eu vou tentar deixar mais claro. Várias vezes a gente falou assim, bom... Sim, eu já entendi o que você quis dizer. Deixa eu comentar. Não, mas deixa eu só terminar, desculpa. Preço base é orgânico, né? Então, mas deixa eu terminar de falar, porque talvez quem está escutando não entendeu. Ah. Então, há poucos meses atrás, havia em tese, um preço base em torno de $6.000 por mineração de um Bitcoin, certo?
Isso inclui o quê? Custo de energia, custo de equipamento, bom, basicamente, e a competição na rede, né? Quanto que está o hash rate, quanto que está o índice de dificuldade. Uhum. Acontece que novos equipamentos de mineração foram produzidos, né? Mais eficientes. Isso a gente consegue saber. A concorrência, a competição da mineração também diminuiu, né? Teve uma queda rápida e brusca no hash rate nesses últimos meses. Me corrijam se eu estiver falando alguma besteira. Isso faz com que o preço também, esse preço piso de produção de mineração, de produção de cada Bitcoin, altere. Comentem o que em cima disso que Deixa eu eu estou fazer um falando. comentário. O preço de mineração ele está mais ligado ao estoque futuro disponível do que exatamente o custo de energia, custo de concorrência e todas essas métricas. Proporcionalmente, está falando, né? Proporcionalmente, isso é o que pesa mais. É a métrica que pesa mais. Proporcionalmente, claro. O custo tem que ser visto sempre em proporção, porque ele só existe porque existe um mercado. É o mercado que precifica ele, o mercado baseado na concorrência entre os peers e tudo mais. Acontece que eu poderia dizer que hoje está se minerando abaixo o pessoal que está minerando está basicamente tendo prejuízo para minerar, porque o custo não cairia tão rápido assim para acompanhar a, a curva de lucro que o pessoal está deixando de ter, entendeu? Então, não é isso que o Resk fala na análise dele. Justamente o que ele tenta demonstrar por essas métricas aqui, tá vendo? Se vocês estão acompanhando a minha tela, Sim. é que eu também entendia isso. Há pouco tempo atrás também eu pensava assim, nossa, por quanto Eu acho tempo que, o eu acho cara... que você não entendeu o que eu disse, Ivan. Eu acho que você não entendeu o que eu Fala. disse. Eu estou dizendo o Talvez não. seguinte: o custo ele vai diminuir, só que ele não vai diminuir nessa velocidade. A gente perdeu aí essas últimas semanas pelo menos uns 20, quase 30% de hash rate. Só que isso não justificaria a gente perder 50% de valor, entendeu? Então aí existe um gap entre o que a gente perdeu de valor do Bitcoin e o custo base médio que estava tendo entre os concorrentes. Entendeu? Tá, entendi. Ou seja, para você estaria entre 3.900 e 6.000, mas não seria 3.900 o preço, ou 3.600. Seria algo... Se você... Ele só seria de 3.900 se a gente estivesse numa espiral de desvalorização, né? Só que isso Ou não é o seja, que o hash rate está mostrando, né? O ou hash rate seja, está você mostrando acha que... uma Desculpa. Desculpa, Alan, te O hash rate interromper. está mostrando uma volta a gente meio que fez um fundo do hash rate, está começando a subir. A gente já ganhou 10% na última ajuste, estamos ganhando quase 7% nesse próximo, pelo menos por enquanto. Então, existe aí tem um tempo de acomodação. E esse tempo de acomodação o mercado não consegue precificar direito. A única precificação que você consegue ver é exatamente no nível do protocolo. E aí, depois que isso tudo passar, que o pessoal vai saber mais ou menos o custo médio que pagou. Entendeu? Porque demora para o ajuste e o mercado entrarem num equilíbrio. Tá. E deixa-me só comentar um pouco, Ivan. É o seguinte, o custo de minerar, ele é determinado pelo custo de eletricidade, o custo do hardware e o nível de dificuldade da mineração. São três variáveis. Essa última, ela é resultante da soma de mineradores num dado momento, num período de 15 dias. Então, a decisão dos mineradores minerarem ou não
a quantidade deles e a potência do seu equipamento é que vai determinar o nível de dificuldade. Você pode dizer assim, o custo de minerar hoje está altíssimo, a eletricidade subiu, o hardware não melhorou muito, está mais caro. Mas se o nível de dificuldade baixou, anula tudo isso. Então, as decisões de mercado dos mineradores de entrarem e saírem, porem mais e menos máquinas, são o fator mais importante de todos. E eles, para decidir isso, não decidem só com base no custo. Eles decidem, e nem só com base no preço do momento do Bitcoin. Eles decidem com base no custo, no preço do momento e na expectativa de preço futuro. Tal como comprar uma ação, coisas do género. Então, a força mais importante é a força do mercado, não tanto do custo. Isso é importante ter em conta, porque o nível de dificuldade vai sempre reajustando, não há problema. O mercado é que define o custo, mas o mercado não define o custo de forma forçada, ele define de forma orgânica. É isso que eu queria falar no comecinho. É isso que o Becas falou. E tem que pensar outra coisa também. Existe uma base de minerador. A quantidade de mineradores que existe é uma coisa meio fixa e que também cresce de forma orgânica, né? Porque quem tem que fabricar de forma linear. Então, a velocidade com que o mercado vai absorvendo essas máquinas para minerar é mais ou menos previsível, entendeu? Então, a gente tem que sempre olhar quais são as variáveis que estão mudando aí o cenário e forçando o preço para cima ou para baixo. As variáveis são, tô vendo que aqui tem muita gente concorrendo, minha energia é muito cara, vou desligar meu miner, vou deixar quem é mais eficiente minerando e ganhando, porque eu vou ter prejuízo, e eles vão lá. Então, hoje o que está acontecendo é que os mais eficientes estão minerando, os menos eficientes estão com o pezinho no freio. Tá, mas pelo que você disse, se eu não entendi errado, ainda assim, esses que estão minerando agora, os mais eficientes, estão minerando a uma perda. Estão minerando... Não necessariamente. Às vezes o horizonte de quem está minerando é de médio prazo. Então, para ele ganhar 0,1 Bitcoin por semana nessa mineração, pela expectativa de valor futuro, é algo que vale a pena. De repente, se ele fizer a conta agora e chegar à conclusão que ele está tendo prejuízo operacional hoje, ele pode falar, deixa eu pôr o pé no freio e parar. Mas a gente tem que lembrar que isso é o Bitcoin, que não tem 2 Bitcoins. Provavelmente quem minera entende isso e sabe que, por mais que não esteja dando lucro hoje, se ele tiver caixa, se ele tiver como bancar a operação, ele está comprando Bitcoin a um preço barato num momento da linha do tempo que ainda vale a pena minerar. Ou seja, minerando a uma perda de curto prazo com uma expectativa de ganho a longo prazo. Fala aí, Becas, desculpa. Eu ia só dizer que se o custo está hoje praticamente igual ao preço, certamente os mais eficientes estão ganhando, né? Mas é isso, eles podem nem sequer estar olhando para o preço em dólares agora, têm funding suficiente, não precisam estar preocupados com a variação imediata. Mas uma curiosidade, qual é que foi a conclusão do estudo do cara? Dada a natureza, justamente o que vocês falaram, dada a natureza de competição do mercado de mineração do Bitcoin, os custos são significativamente maiores custos que são significativamente maiores que o preço de mercado no Bitcoin podem ser ignorados no curto prazo, que é exatamente isso que vocês falaram, né? Ou seja, no curto prazo, o cara ignora as perdas que ele está tendo, visando uma expectativa. Imagina que você montou uma estrutura de mineração gigantesca e está lá, tudo mais, gastou milhões para fazer a estrutura e, putz, de repente o Bitcoin cai para $3.000, você fala o quê? Vou jogar fora a minha estrutura? Não. Deixa essa estrutura lá paradinha ou rodando com menor capacidade até chegar num equilíbrio que você consiga pagar as contas. E essa é uma diferença também da dinâmica que tem fazendo um paralelo que se faz comumente entre mineração de ouro e mineração de Bitcoin, se tem uma mudança no preço do ouro e alguma mineradora quer aumentar os seus investimentos, é algo que leva tempo, né? Para você começar uma operação de mineração de ouro, não é da noite para o dia. E no Bitcoin é da noite para o dia.
Se o custo está alto para você, você aperta um botão, desliga as máquinas. Se o custo está baixo e você quer entrar na competição, você aperta um botão e volta para a competição. A A lição que dinâmica é fica muito aí para o rápida. pessoal que está assistindo é: não comecem a minerar se vocês não tiverem um horizonte de médio e longo prazo pela frente, porque se você for minerar no fio do bigode, você vai ter prejuízo. Mas quem que vai minerar hoje em dia, Alan, se o cara não for muito grande? Não dá para competir. Quem que vai entrar Tem a muita minerar? gente que compra Você pode entrar. ASIC Miner e coloca em casa, né? Exato, você se une a uma cooperativa. Você põe um bom ASIC junto a uma cooperativa grande e dá para minerar perfeitamente. O fator determinante hoje em dia é o custo de eletricidade. Então, há pessoal que tem, por exemplo, patamares de eletricidade em que colocar alguns ASICs em casa não tem custo zero, porque é por patamares. Há pessoal que consegue aproveitar a capacidade excedente no trabalho. Enfim, tem várias, ou máquinas que teriam que estar Tem ligadas. pessoal que mora na favela e faz um gato net lá. Já para não falar nisso, né? Mas o custo mais determinante é o de eletricidade, porque o equipamento, a maior parte usa o mesmo, hein? Há uma certa homogeneidade de equipamento que não é também ideal. Mas há. E você junta-se a uma cooperativa grande e você tem força. Isso não tem problema. Uma coisa que eu ainda não vi, não quero ser determinante, porque não conheço o mercado todo, mas não vi até hoje uma única situação em que é rentável é a mineração na nuvem. Não Pode existe. existir, teoricamente, eu já vi centenas, nenhuma delas é rentável. Ou é fraude, ou é Ou dá prejuízo. semi-fraude, ou é algo que dá prejuízo e, enfim, está bem informado, não pode ser considerado fraude, mas nunca vai dar lucro. Tá, só A voltando um ideia é pouco para o que vocês falaram, ou seja, se alguém que tiver a possibilidade de comprar um ASIC, um minerador, e tiver energia barata, porque ou mora num condomínio que já está incluído o valor da energia elétrica, ou tem alguma outra situação especial, vale a pena. Entra num pool de mineração, um slush pool, algum assim, e vocês estão dizendo que vale a pena, é isso? É o principal custo que diferencia um minerador do outro, é a eletricidade. Se você está no low end, vale a pena, sim. Principalmente se você morar num lugar frio, porque aí você aproveita o calorzinho que o minerador vai gerar para aquecer a sua casa. É um ganha-ganha. Você Fala, mora num pessoal. lugar quente, meu amigo, a sua energia Alô, precisa ser bem barata mesmo para você poder deixar o negócio ligado. Tem alguém entrando aqui na conversa, eu acho. alô. Aterrissando. Tudo em ordem? Eu acordei às 9 da manhã, às 8 da manhã para ver vocês e o cara tá lá às 7 Não, da eu noite. tava escutando aqui, não queria interromper, porque a conversa estava boa. Eu Legal. interrompi agora só porque eu tinha um input aí, uma coisa para falar. Diga aí. Não, que exatamente, a eletricidade é o fator assim determinante, né? O Bitcoin ele está promovendo então uma corrida pela uma fonte de eletricidade mais barata, mais sustentável, por energia barata, ou seja, quanto a energia, as pessoas que querem minerar Bitcoin têm o incentivo de incentivar a energia mais barata, de buscar energia mais barata, de tipo criar energia mais barata para poder minerar de forma mais barata, ou seja, competitivamente, competir. Ele está querendo dizer que o Bitcoin promove uma competição por... E quanto maior a eficiência energética no sistema, menos poluente é o sistema, menos perdas operacionais tem o sistema. Quanto menos perdas operacionais, mais perfeito o mercado fica. Ele fala isso também no artigo dele, o Ras Makuk, que ele também faz uma análise das métricas de energias, que tipo de energia que o Bitcoin usa e emissão de CO2, e a conclusão também é que a maior parte
da rede usa energia renovável e, portanto, de baixa emissão de A dióxido de emissão de carbono. CO2 depende de onde a eletricidade, como a eletricidade é produzida. Exatamente. Sério que a maioria da rede Aí usa... no Brasil, por exemplo, uma forma acho que seria se localizar perto de represas, né, de hidroelétricas para É, dar uma vazão Ou seja, é mais um mercado de insiders, né? Um mercado de empresas mais total. especializadas do que miners independentes. Sim, se Total. pode também, como você minerar a tua casa. Você tem o seu Node, sua Lightning e seu minerador ali. Você tem o pacote completo de Bitcoiner que tem, tipo, participa de todas as partes, né, da rede, ativamente, né, colocando power, colocando work. E um minerador ele vai render, sei lá, muito pouco em valor de 2019. Mas é uma forma de você comprar Bitcoin usando energia elétrica também. Ou seja, você cria uma máquina de dinheiro, literalmente, entre aspas. Né? Mas é uma máquina que está gerando ali que você está, em vez de comprar hoje, você está acumulando dessa forma. Então é uma forma de pensar também. Para quem está nos assistindo, entenda o seguinte: minerar é igual a comprar Bitcoin. Só que minerar é comprar Bitcoin a preço de custo. E principalmente com base em eletricidade. Há algo interessante que um amigo meu me contou, que é um ângulo que eu nem tinha pensado, que é o seguinte: se você tem uma empresa e é dono dela, se você usar a empresa para minerar, significa que todo o custo, e ela for lucrativa, todo o custo vai ter um ganho fiscal, que é um valor que você já não vai pagar imposto de renda sobre esse lucro. Imagine que você tem um lucro num ano de 100 mil, se gastar 30 mil ou 40 mil em eletricidade mais material, esses 40 mil não vão ter a taxa de imposto sobre o lucro. Então é uma espécie quase de ganho fiscal na compra de Bitcoin, porque você vai comprar Bitcoin vamos imaginar que a taxa de imposto de renda é 30%, significa que você tem 30% de desconto para comprar Bitcoin. E mais, e esses Bitcoins que comprou já não ficam no ativo da empresa, né? Você tirou fora um ativo da empresa com um ganho fiscal. É assim uma... Mas me explica de novo, como é que esse ganho fiscal, como é que você consegue colocar ele para minerar sem ter problemas fiscais? Você tem que utilizar a eletricidade e o hardware para outras coisas, mas, enfim, nenhuma fazenda vai dizer assim, você tem uma fatura elétrica muito alta, eu acho que há fraude. Não, a fatura elétrica da empresa é que a empresa quiser. Eu acredito que é perfeitamente legal você usar a eletricidade da empresa, mesmo até para fins, digamos, não core, não é? Se você está jogando solitário na empresa e isso é proibido, acho que não, né? E então é uma forma de comprar Bitcoin com ganho fiscal. Eu nunca tinha pensado nisso, achei curioso.